dos partidos que serão aliados do governo nesse ano legislativo ou não? Todos os 24 deputados vão ser aliados do Mato Grosso do Sul, da população sul-mato-grossense. Em assim sendo, eu os considero todos aliados do Estado. E do Estado, o Executivo faz parte. Não tenho dúvidas que não teremos problema no relacionamento, na independência dos poderes, num relacionamento liano, correto. O governo quer o bem do Estado, os deputados também o querem. Não tenho dúvidas nenhuma que será tranquila a relação executivo-legislativo. Os partidos com um representante apenas pretendem formar um bloco. O que o senhor acha disso? O que o governo deve fazer para tentar minimizar essa situação? Bloco de oposição, hein? Não vão formar bloco de oposição, não. A cada votação e cada análise de projeto, os deputados têm a prerrogativa de acrescentarem, através de emendas ou de substitutivos, boas ideias que eles também as têm. Não tenho dúvidas que não haverá radicalismos, mesmo porque os radicais se vão. Algumas propostas polêmicas a serem enfrentadas nesse ano junto ao Legislativo, governador? Nenhuma polêmica. Eu creio que a extensão dos 4.910 notebooks, se conseguirmos os recursos para um notebook por sala, totalizando aí, no momento, 9.000 notebooks aproximadamente, não haverá oposição. Com 150 mil novas casas, não haverá oposição. As duas ferrovias que nós estamos tentando fazer com que elas saiam do papel do governo federal para a execução, não creio que haverá oposição. Nós iniciamos a desoneração tributária já com 7.654 MEIs, microempresas individuais e micro e pequenas empresas, diminuindo a carga tributária, não haverá contestação. Então, eu creio que será tranquilo. O senhor fez o balanço das ações aí, estava dentro do que você esperava, o que faltou? Faltou mais recursos por parte do governo federal. Nós somos, o Mato Grosso do Sul é o estado último dos 27 da federação em recebimento de transferências voluntárias neste quatriênio. Então recebemos dinheiro do governo federal, recebemos e somos agradecidos. Mas dentre os 27, o que menos recebeu foi Mato Grosso do Sul. E isso dados do governo federal. No FPE, que o Supremo Tribunal Federal definiu que até 2012 tem que estar estarão vigorando as novas leis, que já deveriam estar desde a Constituição de 88, que nos dá 23 estados à nossa frente, vai aumentar a partilha. A partilha do pré-sal. O Rio de Janeiro quer tudo para si. Pasmem, o Rio de Janeiro teve no ano de 2008, 2009, 12 bilhões de reais de royalties da exploração do petróleo na plataforma continental. Parte do pré-sal para si? Será que os outros 26 estados não são filhos do Brasil? Então nós iremos questionar isso no governo federal. Queremos que o governo federal aprove a PEC Cá Dinheiro na Saúde, que depois da retirada da CPMF está faltando muito recurso da parte federal. Todos os estados e todos os municípios brasileiros cumprem os 15% que são adstritos os municípios e 12% dos estados, e o governo federal não coloca na mesma proporção de dinheiro. Então queremos a emenda 29, queremos a regulamentação do FPE, queremos a distribuição dos royalties do petróleo que seja equânime a todos os brasileiros. Eu creio que haverá união de 24 estados, com exceção do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que esses abertamente estão defendendo a partilha, tudo para eles. E talvez o estado de São Paulo. Se o estado de São Paulo ficar para o lado de cá, ficarão 25 estados contra 2. Não há em sã consciência quem entenda o veto do presidente Lula, não querendo que igualitariamente fossem divididos os royalties do petróleo. Os brasileiros são iguais, sejam negros, brancos, índios ou amarelos. Caramba, só o Rio de Janeiro. Vou dar outro exemplo. Estou levando amanhã para Brasília as 10 emergências dos 10 municípios que foram declaradas, planos de trabalho feitos, todos no ano passado. Nenhum tostão veio ainda para esses municípios, esses 10 municípios. E, no entanto, para as desgraças do Rio de Janeiro, já 100 milhões de reais já acudiram lá. Nós queremos que tire do Rio de Janeiro? Não.
Queremos que deem os 700 milhões que disseram que vão dar nas medidas provisórias aos municípios do Rio de Janeiro, aos municípios do Espírito Santo, aos outros municípios. Mas queremos para o nosso Mato Grosso do Sul, para os nossos 10 municípios, o mesmo tratamento. Quando liberar para um, tem que liberar para todos. É esta a voz do Mato Grosso do Sul que vai ser chamada, vai ser dita. Amanhã vou tentar uma reunião com a bancada, os 11 que quiserem defender. Os 10 municípios não estão defendendo o Estado, estão defendendo sul-mato-grossenses. Então, estas questões é que serão levantadas. Amanhã estarei em Brasília com o governador Beto Richa do Paraná, porque finalmente o governo do Paraná não quer interpor dificuldades nenhumas a mais na questão da ferrovia. Por que a ferrovia Maracaju, Dourados, Mundo Novo, Cascavel não saiu do papel se estava incluída no PAC 1? Porque o Estado de Paraná, nos 3 anos, desde 25 de janeiro de 2008, disse, eu quero saber o modelo de gestão, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, interpôs uma série de dificuldades. Primeiro constrói a ferrovia. A ferrovia existindo, depois vai ver quem opera. Então nós estamos indo com o governador do Paraná, com o qual tivemos uma reunião com os nossos técnicos, os técnicos deles, que está consoante a proposta. O que nós queremos? Que a Ferrovia da Pantanal, EF 250, assim apelidada, Ferrovia do Pantanal, que vem por Estrela do Oeste de São Paulo, ao invés de vir por Panorama, entre dentro do nosso estado pela Ferro Norte e venha por Aparecida do Taboado, por Três Lagoas, por Nova Andradina, vá até Dourados, suba até Maracaju. Depois, de Dourados, desça um ramal, que vá até Mundo Novo, Guaíra e atinja Cascavel. E depois, de Maracaju até Porto Murtinho. Finalmente, o Estado do Paraná, entendendo as razões do Mato Grosso do Sul, disse que o nosso projeto, a nossa ideia, o nosso plano, a nossa vontade é igual a deles. Não havendo óbice com o governador Beto Richa, nós estaremos amanhã com o ministro dos Transportes, às 2h30, 14h30, juntamente com o presidente da NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Bernardo Figueiredo, para batermos o martelo e os 2 organismos determinarem a Valec, que é a empresa de economia mista estatal, federal, para que proceda o projeto executivo neste trajeto que nós delineamos hoje. Governador, há a possibilidade de criação de pedágios aqui no estado? Pedágio é rodovia, né? Nós estamos solicitando aquilo que viemos solicitando nos 4 primeiros anos, que nos deleguem a 163. Fazem estudos nesse sentido. Esse corte no orçamento da União? Espero que não prejudique o Mato Grosso do Sul, que já é o último das unidades federadas em transferências voluntárias. Se transferir menos que zero, aí vão ficar negativo. Governador, e a reforma tributária? Reforma tributária é bem-vinda, desde que a União entenda que não se faz partilha no bolo dos outros. Eu vou na tua casa fazer uma reforma tributária e te tiro a tua televisão, você município, tiro a cômoda do Estado e deixo no Palácio do Planalto tudo que lá existe. A Constituição de 88 fez uma redivisão tributária naquela época. Tudo que se arrecadava em 1988, a época da sanção da Constituição, 54% de tudo que era arrecadado no país ia para o governo federal. 23% ia para os municípios e o restante para os estados. A União, ao longo desse tempo, criando contribuições, criando coisas, pulou de 54% para 62% de tudo que se arrecada. Tudo que se arrecada no país vai 62% para o tio Lula, para o tio Itamar, para o tio Fernando Henrique, para a tia Dilma, né? Vai lá. Onde? 3% saiu dos estados e 5% saiu dos municípios. O que fizeram? Municipalizaram e estadualizaram o trânsito. Incumbência do governo federal que passou aos municípios e aos estados. Mais ônus. Municipalizaram a saúde. Obrigaram os estados a cumprir os 12%. Nós, basta que vocês vão no Tribunal de Contas do Estado, vejam os balancetes, que nós conseguimos
no ano de 2009, o cumprimento dos 12% que nos obriga da receita corrente líquida em saúde, sem a colocação da lei do rateio lá dentro. Então nós viemos crescendo a quantidade. E o governo federal? Arrecada 54, passou para 62. Os municípios baixaram 5% do que arrecadavam, e os estados 3%, e os estados e os municípios têm mais obrigações. Isso nos torna mais dependentes. Então uma reforma tributária, para encerrar sua pergunta, é muito bem-vinda. Tem que acabar com essa bagunça. Os estados o que tem? IPVA, 50%, ICMS, 75%, e depois alguma outra taxazinha. Só. A União o que tem? Uma quantidade enorme das contribuições, e tudo que é denominado contribuição não divide com Estado e municípios, e um rol de impostos, taxas e tributos que chega a 54 o número final. Nós temos 2. Os municípios têm ISS, parte do ICMS e o IPTU. 2 grandes do município, 2 grandes do Estado, algumas pequenas taxas, mais de 48 tributos e taxas são do governo federal. Está na hora de fazer reforma tributária. Está na hora de fazer reforma política. Mas o governo federal, que tudo abocanha, e não é de agora só, antes do Lula começaram as contribuições, desde o tempo do Itamar. E aí ficou Itapior. E aí foi piorando. Centralizaram a receita. Então nos torna dependentes do governo federal. Estados e municípios. Por isso reclamo dos municípios e dos estados, no sentido de uma reforma tributária que partilhe melhor o que é arrecadado pela nação. Governador, o senhor tem uma articulação para se aproximar novamente da presidente Dilma. O senhor hoje foi bastante duro em relação ao governo federal, com bastantes críticas em relação ao royalties, em relação à forma tributária. Eu não fiz críticas, eu fiz constatação da realidade. E nunca me afastei da Dilma, nem nunca me aproximei dela, nem nunca me afastei do Lula, nem nunca me aproximei dele. Houve sempre uma relação de respeito, administrativamente falando, e até politicamente. Se vocês recordam, eu apoiei o Alckmin, e nós demos vitória ao Alckmin contra a reeleição do Lula no primeiro e no segundo turno. Nem por isso nós estivemos administrativa e politicamente com o presidente Lula. Tanto é que eu liderei uma visita ao presidente Lula, em que o Nelson Trade, que era radicalmente contra o governo federal, vocês lembram, no passado, o Moca, que era radicalmente contra o governo federal, nesse armistício, na reeleição do Lula, nós estivemos votando quase a totalidade, não a totalidade, em apoio ao governo federal. Nem por isso houve melhorias ou pioras em relação ao governo federal, porque nós tivemos uma equipe competente que apresentou o projeto. Não tivesse um Marum lá presidindo a ABC, e nós chegamos a ter no governo Lula 6 dos nossos secretários como presidentes de organismos nacionais. O Marum foi presidente da ABC, Associação Brasileira de Quadros. A Beatriz, presidente do CONAS, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais. O Giroto, do Conselho Nacional dos Engenheiros. A Tânia, da presidente da Conselho. Então, pela nossa competência. Então, nesta questão da Dilma, ela que é mais técnica do que política, ela sabe que em Mato Grosso do Sul tem um bom governo. A ponto de eu não querer me prevalecer no período eleitoral e não colocar uma fala da Dilma que eu tenho gravado comigo, não quis pôr no programa eleitoral. Ela dizendo o seguinte: agora Mato Grosso do Sul tem um bom governo. Tirou agora. Mato Grosso do Sul tem um bom governo. Tá tudo bem. O agora, o que diz? Do passado. Eu não quis me prevalecer quando veio aquele bombardeio todo dos xiitas do passado, que achavam que iam ganhar a eleição. Eu não pus agora. Eu pus o presidente Lula, elogiando o André. Ué, eu era bonito e agora virei feio? Eu fui o noivo abandonado no altar. A escolha coube à noiva, que escolheu o noivo errado, no conceito da população. A população diz: a senhora escolheu o noivo errado, o mais bonitinho, o mais competente, o mais queridinho,
segundo 14,5% a mais, proporcionalmente, na soma dos dois, é o Andrezinho. Governador, sucessor de Nelson Trade nas próximas eleições, um problema para o PMDB ou já tem um nome já pré? Peraí. Nelson Trade, prefeitura do ano que vem. Como que fica o PMDB nessa situação? Normalmente é o prefeito que conduz o processo eleitoral no município. É claro que eu vou querer meter o bedelho. Mas quem conduz, quem inicia o processo é o chefe do executivo. Seria querer brigar com o Nelsinho, eu chegar lá e dizer, sim, é um grande parceiro, um grande companheiro, e nós dois, sem sombra de dúvida, chamando todos aqueles que são candidatos, do PMDB, do PR, do PSDB, de quaisquer partido, quem é que quer ficar no rol das possibilidades de fechar o candidato? Que critérios vocês querem? Que critério São Paulino quer? Que critério quer? Aí diz assim, eu quero pesquisa quantitativa, eu quero pesquisa qualitativa, eu quero quem consegue aglutinar mais partidos. Os critérios serão definidos pelos circunstantes. Aceitas as regras do jogo antes de começar o jogo, ninguém pode, depois que não for escolhido por critérios corretos, transparentes, fiscalizados por todos, dizer, eu estou fora do jogo. Né? Então não vai ter problema não, nós vamos ter o candidato aqui na sucessão do Nelsinho, eu não tenho dúvidas que será um candidato ou uma candidata competitivos e que provavelmente a continuidade sem continuismo, com ideias novas de quem entrar, fará da Prefeitura de Campo Grande aquilo que se recuperou do passado, uma belíssima capital, talvez uma das mais bonitas capitais do nosso país. E quanto já emendo no 2014. Como eu vou pendurar a chuteira, teve um camarada aí no município que brincou comigo e disse assim, mas você vai deixar a chuteira bem pertinho para você calçar elas rápido. Não vou calçar a chuteira, eu vou. Tem uma gurizada nova, que tem muitas possibilidades, e nós temos que saber de não ficarmos ronalduchos demais ou imperadores no momento certo. O Lúdio teve uma qualidade, saiu no momento certo. O Dr. Wilson saiu no momento certo. Então, todos têm que ter o discernimento que antes que o povo lhes diga alguma coisa, eles têm que ter o sentimento, o feeling de que está na hora de preparar a gurizada nova para cuidar do nosso estado. E nós continuarmos a ajudar. Continua ajudando o neto. Agora tem que achar o filho ou a filha que vai cuidar do neto. Mato Grosso.